Y de repente tu paciente te pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Y a veces tú puedes estar ahí como en duda de cómo contestar porque tú mismo no comprendes bien cuánto tiempo dura el tratamiento y cuáles son los factores que aumentan el tiempo de tratamiento y los factores que disminuyen el tiempo de tratamiento. Entonces se queda hasta el final de este video que yo voy a pasar todos los tips que necesitas. Doctores, yo me sentí en la obligación de hacer este video porque son informaciones muy valiosas que yo quiero que ustedes apliquen en sus consultorios para que consigan determinar informaciones valiosas para tu paciente. Tu paciente tiene que confiar en ti para conseguir cerrar esse tratamento, para conseguir elegir a tu como odontólogo, como ortodoncista. E também existem algumas maneiras de cobrar o tratamento ortodôntico, que seria o tratamento completo e o tratamento por citas. O primeiro passo para que vocês consigam cobrar o tratamento completo, que é o método de tratamento que nós conseguimos uma maior taxa de ganâncias financeiras, é conhecendo o tempo de tratamento de seus casos de ortodôncia. Então, antes de nós empezarmos, eu vou pedir com muito amor que vocês coloquem me gusta neste vídeo. Então, coloquem me gusta, também suscríbanse no canal e depois compartam este vídeo com o maior número de pessoas, porque nós vamos conseguir classificar seus pacientes de maneira adequada para vocês conseguirem determinar o tempo de tratamento de seus casos. Então, ajuda, porque quanto mais vocês prueban para YouTube que este vídeo tem uma boa qualidade de informação, nós conseguimos chegar a los doctores que estão trabalhando com ortodôncia, principalmente aqueles que estão aí começando na ortodôncia corretiva e não têm uma larga casuística. Então, vai ajudar bastante a las pessoas, a los doctores, a los odontólogos, ok? Bueno, o primeiro passo para calcular o tempo de tratamento, nós vamos primeiro classificar nossos pacientes em 3 níveis. Então, é muito importante nós classificarmos nossos pacientes em paciente A, paciente B e paciente C, ok? Então, quando o paciente chega para ti e pergunta quanto tempo vai durar o tratamento, tu tienes que encajar, tu tienes que classificar. Este paciente é paciente A, que seria tratamento de 6 hasta 12 meses. Este paciente seria paciente B, que seria tratamento de 12 hasta 24 meses. Ou este paciente seria tratamento C, que seria tratamento de 24 a 36 meses. É muito importante vocês terem este domínio e dizer com clareza a seus pacientes, porque isso passa muita confiança. Quanto mais nós explanamos nossos conhecimentos a nossos pacientes, mais o paciente vai sentir a segurança de que vocês sabem o que está sendo feito e que ao final deste período terá o tratamento finalizado. É importante dizer que estas classificações são promédios de tratamento. Então, são basados a lo que eu he visto, he vivido com meus pacientes e é a maneira como eu passo para eles. É algo fácil de compreender. Quando tu hablas para paciente, tu eres A, tu eres B, tu eres C, também é uma maneira de nós calificarmos para conseguir passar o valor do tratamento. Esta classificação de tratamento ABC tem que ver com a severidade de lo que nós estamos vendo no caso clínico. Depois de vocês aplicarem o método FOCA, não sei se já participaram de algum evento que eu explico sobre este método, mas é método de diagnóstico, onde nós consideramos a análise facial, oclusal, cefalométrico e anamnese. É meu método de diagnóstico.
Entonces, después que ustedes hicieron toda esta parte del diagnóstico, que sirve para a ortodoncia interceptiva y también sirve para la ortodoncia correctiva, nosotros clasificamos los pacientes. Los pacientes más sencillos serán los pacientes nivel sector clasificación A. Estos pacientes de clasificación A tendrán una relación antero-posterior favorable. Entonces nosotros tendremos preocupaciones que son preocupaciones intra-arcos. Inter-arcos no tenemos problemas. Entonces la relación intra-arco será diastemas, será algum nível de apinhamento. Nosotros tendremos la clase 1, ou seja, uma relação antero-posterior adequada. Nosotros podemos ter algumas rotações, nosotros podemos ter uma mordida profunda suave de hasta 4 milímetros. Então, esses pacientes nível A são pacientes que devem ser tratados de 6 hasta 12 meses. Se vocês consigam aí seguir uma ruta de diagnóstico e tratamento adequados, são pacientes que são sencillos. Incluso estes pacientes nível A, tu puedes pensar em algumas oportunidades de fazer tratamentos mais estéticos, como por exemplo, alinhadores dentais, os alinhadores que são aquelas placas de plástico que são planificadas digitalmente para ser a movimentação progressiva e chegar à resolução da maloclusão. Então, estes casos tu puedes tranquilamente tratar com alinhadores, tu puedes tratar com mini tubos, tu puedes tratar com aparatologia autoligada, tu tienes uma liberdade. Por quê? Porque são casos mais sencillos que devem ser tratados neste período de 6 a 12 meses, se vocês classificam corretamente, se vocês sigam a ordem que eu vou passar agora no final do vídeo, ok? Então, se vocês seguem a ordem que eu vou passar, de 6 a 12 meses, vocês estão finalizando o caso. É toda uma questão de organização. Agora, existem casos que esses são os casos pacientes A, são pacientes de baixa complexidade, ok? Baixa complexidade. Os pacientes B, que seriam os pacientes que seriam de média complexidade, estes pacientes já incluem casos que vão ser tratados de 12 hasta 24 meses. Os pacientes tipo B, de média complexidade, incluem casos de hasta média classe 2, hasta média classe 3, mordida aberta anterior de origem dentária, mordida cruzada posterior de origem dentária. Então, nós temos mordidas profundas que podem ser um pouco mais severas que 4 milímetros. Estes casos, nós fazemos tratamento que 12 meses já não serão suficientes. Então, é um promédio de 24 meses que vamos fazer os tratamentos. Claro, desde que o paciente vai a todas as citas, claro, desde que não haja fractura de brackets. Esta é uma apresentação para que tu passes ao paciente e também serve como um reto de tu chegar ao máximo de similaridade com as 6 chaves da oclusão normal de Andrews. Então, é importante que assim nós temos uma ordem. Eu vou passar a ordem, ok? Então, de 12 a 24 meses seriam estes casos clínicos acá. E nós também temos os pacientes C, que seriam casos de alta complexidade. Então, quais são estes casos? São casos que serão tratados de 24 hasta 36 meses. Já são casos mais extensos, casos mais largos e que tu deves avisar o paciente que serão casos mais largos, ok? Serão casos de verticalização de molares, serão casos de mesialização, de cierre de espaços, serão casos de tratamentos com extrações, sendo que os tratamentos com as extrações dentárias sempre aumentam o tempo de tratamento. Sempre aumentam o tempo de tratamento. Então, também deve entrar na hora de fazer a planificação do caso clínico, porque existem casos que são borderline.
Então, isso também deve ser discutido com o paciente. As extrações aumentam em hasta 12 meses o plano de tratamento, entre aí o período de cierre de los espaços. Claro, de acordo com os estudos, mesmo eu vou colocar acá um artículo super novo de uma amiga minha, a doutora Patricia Schneider, que comprovou que o cierre de las extrações podem ocorrer a partir de 6 meses e pode extender para 12, 14 meses. Então, nós temos um período dedicado ao cierre de los espaços e a depender da técnica que tu utilizas, pode chegar a um pouco mais. Se hace a retração dos passos, pode chegar a um pouco mais. Então, as extrações sempre vão aumentar o tempo de tratamento. Se vocês estão fazendo protocolos de extrações otimizados, aí conseguem diminuir, otimizar. Agora, por exemplo, se aplicam 4 extrações a uma classe 2 completa, aumenta mais o tempo de tratamento, porque se requer mesialização posterior de los molares inferiores para chegar à classe 1. Então, antes de planificar as extrações, sepa que tu paciente entrará como um paciente C. Já entra em um tratamento de 24 hasta 36 meses, ok? Nós também temos bastante complexidade e casos de 24 a 36 meses em casos de distalizações, em casos de tratamentos de classes completas. Então, acá também entra em discussão a relação de los elásticos intermaxilares. Então, eu sou uma pessoa que não me gusta recomendar, não me gusta planificar elásticos intermaxilares em pacientes que apresentam mais que média classe 2 ou mais que média classe 3, não é mesmo? Média classe 3 nós conseguimos tratar, 3/4 de classe 3 conseguimos tratar. Agora, classe 2 hasta média classe 2. E por quê? Porque são casos de alta complexidade e que se requer muita colaboração do paciente. Se nós visualizarmos que existe na literatura, é mais ou menos meio milímetro de correção por mês. Então, imaginem se nós temos um tratamento aí de média classe 2, temos que corrigir 3,5 milímetros de classe 2. Então, temos que corrigir 3,5 milímetros, considerando que 0,5 por mês, solamente de ligas intermaxilares seriam 7 meses de colaboração intensa do paciente, mais o período de contenção de los resultados. Por lo menos mais 3 meses, diminuindo passo a passo este uso de ligas intermaxilares. Então, mais que média classe 2, nós já necessitamos de muita colaboração do paciente, por lo menos 10 meses de tratamento com elásticos. Então, já devemos pensar em como serão estes tratamentos. Em casos de maloclusões com etiologia genética, maloclusões com etiologia genéticas, que seriam maloclusões para a camuflaje, são tratamentos que também entram em los casos C, pacientes de alta complexidade. E os casos de tratamentos ortocirúrgicos. Ortocirúrgicos nós também colocamos acá. Sin embargo, existem pacientes cirúrgicos que já têm os dentes alineados, que passam por uma fase pré-cirúrgica, que é uma fase pequena pré-cirúrgica, e depois uma finalização rápida, que acabam tendo menos que 24 meses de tratamento. Pero a maioria dos pacientes acaba chegando de 24 a 36 meses de tratamento, porque é necessário uma parada do tratamento ortodôntico para hacer a cirurgia. Cada cirurgiano libera o paciente de volta à ortodôncia quando sigue cada um dos protocolos. Há doutores que liberam para a ortodôncia depois da cirurgia ortognática, depois de 4 semanas. Pero há doutores quando existem complicações ou ausência de estabilidade de placas, de tornillos, há que esperar um pouco mais. Então, esta parada acaba alargando um pouco o tempo de tratamento, colocando estes pacientes em los pacientes C, ok?
Entonces, esos pacientes de 24 a 36 meses ya deben saber que el tratamiento de ellos tiene este tiempo completo de tratamento. Más que 36 meses serão casos bastante específicos, casos de grandes movimentações. Não deve ser rutina em nosso consultório ter casos com mais de 36 meses de tratamento. Casos de verticalização e mesialização, há promédio de 31 meses de tratamento, aí haciendo a mecânica, mais alguns meses de alienação, nivelação e finalização. Então, é nossa meta como ortodoncistas no passar desses 36 meses. Eu les vou dizer algo bastante personal. A grande maioria de mis pacientes tem promédio de tratamento de 18 meses. 18 meses é possível fazer tratamento de média classe 2 tranquilamente. Em 18 meses conseguimos com a organização e com os passos que eu vou passar para vocês. Pero antes, eu quero falar quais são os fatores que diminuem o tempo de tratamento e os fatores que aumentam o tempo de tratamento de ortodôncia corretiva, ok? Quais seriam os fatores que aumentam o tempo de tratamento? Nós já vimos que as extrações são fator que sim aumenta o tempo de tratamento por la biomecânica e o período de cierre de espaços. Importante dizer também que quanto mais apinhamento paciente presente, nós temos menos tempo cerrando o espaço de las extrações. Então, quanto mais apinhamento, mais nós ocupamos os espaços de las extrações. Luego, em la fase de retração inicial de los caninos, al início del tratamento. E tendremos menos tempo posterior para cerrar el remanescente de los espacios de las extracciones. Entonces, extracciones sí son un factor que aumentan el tiempo de tratamiento, pero cuanto más apinhamento, menos espacio remanescente para la retracción total, ¿ok? Nosotros también tenemos las mecánicas complejas como verticalización, mesialización y existe un factor que yo tengo que mencionar que seria o fator pérdida de anclaje indeseado, que é algo que acaba alargando muitíssimo o tempo de tratamento de ortodôncia. Então, vocês imaginem que vocês têm um caso de um paciente que vão fazer as extrações e lo que é a primeira coisa a fazer para não aumentar o tempo de tratamento é planificar o processo de anclaje. Então, à medida que vocês planificam o processo de anclaje, vocês acabam evitando isso que é um diablo em la hora de tempo de tratamento, que é não planificar o anclaje. Quando nós não planificamos um anclaje adequado, como por exemplo um arco lingual, ou então um ATP, que seria um arco transpalatal, ou então que seria um mini implante, nós acabamos comprometendo a relação molar por uma indesejada mesialização posterior. Então, nós sempre devemos finalizar nossos casos de ortodôncia, preferencialmente em classe 1 ou classe 2 completa. Uma pequena parte dos casos, classe 3. Pero lo que es imposible es finalizar los casos en un cuarto de clase 2, un cuarto de clase 3, media clase 2, 3/4 de clase 2. Isso acaba generando uma oclusão traumática. E quando não planificamos anclaje, inevitavelmente estes dientes mesializam sem nossa intenção e aí acabamos perdendo muito tempo para recuperar este anclaje e rehacer a biomecânica. Então, algo que acaba aumentando o tempo de tratamento é a pérdida de anclaje indesejada. Pero, nós também temos os fatores que diminuem o tempo de tratamento. E quais seriam os fatores que diminuem o tempo de tratamento? Eu quero passar para vocês algo que é muito valioso, que é, em primeiro lugar, o que diminui o tempo de tratamento, é a organização das etapas.
la organización de las fases, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, tú tienes que lavar las vasillas de tu casa. Por ejemplo, tú tienes ahí, todos comieron en la casa en un domingo, dejaron platos, cubiertos y todo más. Tú tienes que organizar todo para conseguir limpiar. Si tú limpias un cuchillo, después limpias un plato, acaba perdiendo mucho tiempo. Y es así en la ortodoncia. En la ortodoncia nosotros debemos colocar en etapas nuestro tratamiento. Entonces, primera parte siempre será la parte de una correcta cementación de brackets. Entonces, primer día, en el día de la adhesión, si tú hagas la cementación de manera directa, tú tienes que hacer una cita con calma. Tú tienes que dejar una hora, por lo menos, si ya tienes ahí práctica para cementar los brackets, hacer una buena concientización para tu paciente de cuáles son los alimentos que él puede comer, cómo es la adecuada higienización. Ustedes no imaginan cómo una cita de una correcta cementación de brackets hace la diferencia completa en todo el tratamiento ortodôntico. Entonces, si necesaria, hagan las líneas de orientación con un lápiz, siempre después del bonding, ¿ok? Siempre, para que ustedes tengan calma y clareza. Porque cuanto maiores los errores en el sentido medio distal, yo tengo más rotaciones. Cuantos maiores los errores en el sentido cérvico-incisal o cérvico-oclusal, yo tengo más desviaciones, yo tengo más escalones, yo tengo más problemas en el sentido vertical, yo tengo más problemas para después hacer dobleces de intrusión y extrusión, yo tengo más problemas en la área estética que molestan al paciente, inevitablemente tendrá que reubicar estos brackets para que el paciente siga tranquilo con el tratamiento. Y cuanto mayores los errores en el sentido angular de un bracket, tu acaba ocupando más espacio en el arco dentario. Tu acaba, si el problema es la incorrecta cementación de los caninos, tu proinclinas todos los dientes. Tu acaba dañando la prescripción del bracket que está utilizando. Entonces, nosotros no podemos nos equivocar o tenemos que equivocar lo mínimo posible en el proceso de cementación de brackets, siempre mirando cuál es el punto correcto de colocar el bracket, en el sentido medio distal, cérvico, incisal y en el sentido angular. Siempre mirar los tres planos. Así ustedes ya iniciarán el tratamiento de ortodoncia de una manera bastante otimizada. Ya iniciarán como adelante, ¿ok? Entonces, esta parte de cementación de bracket es una parte importante para nosotros hacermos a adhesión. Una correcta adhesión acaba disminuyendo el tiempo de tratamiento y una incorrecta adhesión aumenta muchísimo el tiempo de tratamiento porque ahí se requiere mucho más dobleces o entonces reubicar brackets que tal vez tú no reubicarías, ¿ok? Bueno, ahora una orden muy importante, la orden. Entonces yo estaba hablando para ustedes sobre la importancia de organizar. Yo hablé del ejemplo de las vasillas para limpiar todo más, sobre la clasificación. Y yo quiero que ustedes piensen que la ortodoncia no es diferente. Nosotros tendremos que organizar nuestros tratamientos de ortodoncia. ¿Y qué significa? Significa que tratamientos muy largos de ortodoncia acaban se alargando porque las personas no cumplen las etapas de manera adecuada, los estagios de manera adecuada. Por ejemplo, el primer estadio de un tratamiento de ortodoncia es la alienación y nivelación. Entonces, en este proceso, en estos meses de alienación y nivelación, ¿cuál es el objetivo? Alinear y nivelar. Significa que tú no pasas para la próxima fase si tú no finalizó la alienación y la nivelación.
Ay, profesora, pero hay un premolar rotacionado. Ya voy a empezar los rectangulares. Ya voy a empezar con alambre de acero. No. Tú solo avanzas para el próximo paso, se alineó, niveló y hizo las correcciones de las rotaciones. Es muy importante no avanzar para el próximo paso si tú todavía no finalizó el paso anterior. Entonces, solo seguir para después de la alienación y nivelación si ustedes finalizaron, alinearon y nivelaron completamente. Después, ustedes que já finalizaram a alienação e nivelação vai ser com alambres flexíveis, alambres com memória de forma. E depois que finalizaram a alienação e nivelação, aí ustedes vão para a correção vertical. Então, em la correção vertical, vamos fazer a correção da curva de Spee, a planificação da curva de Spee, que é um de nossos objetivos do tratamento de ortodoncia, ter curvas de Spee casi que planas. A partir de isso, va a alinear, nivelar, primeiro passo, segundo passo, planificação da curva de Spee. E depois que planificou a curva de Spee, aí sim vai ser a correção antero-posterior. Muitas pessoas acabam alargando o tempo de tratamento porque começam a pensar na correção da classe 2, na correção da classe 3, sem nem sequer ter alineado e nivelado. Então, existem alguns protocolos específicos de elásticos intermaxilares precoces, pero lo que tienes que pensar es que existen pasos. Entonces, lo correcto es nosotros conseguirmos hacer la corrección antero-posterior, la corrección sagital, solo después de la alienación, nivelación y corrección de la curva de Spee. Y por fin, ahí sí, ustedes llegan para la parte final, que sería la parte de finalización e intercuspidación. Entonces, en la finalización e intercuspidación, nosotros ya entramos en el proceso de hacer dobleces, reubicar algunos brackets, y es importante no hacer eso al medio del tratamiento. O tú haces en el inicio, en la cementación de brackets, o tú haces en el final, en la finalización. No comienza a pensar en hacer estos procedimientos de reubicar brackets o dobleces al medio de tratamiento, porque existe una orden de los procedimientos. Haciendo eso, yo estoy segura que su tiempo de tratamiento será bastante reducido. Y nosotros también tenemos aquellos métodos que de verdad adelantan el tiempo de tratamiento de manera más como técnica, ¿no es mismo? ¿Cuáles serían? Yo no puedo dejar de hablar. ¿Qué serían, por ejemplo, los tipos de aparatos? Entonces, en aquellos pacientes A, por ejemplo, que tú puedes colocar alineadores de manera tranquila. Muchas veces los alineadores, los mini tubos serán más rápidos porque van a presentar una movimentación más direccionada en el caso de los alineadores y baja fricción en los casos de los mini tubos, así como los aparatos autoligables. Pero es importante también recomendar y recordar a ustedes que los aparatos autoligados, cuando es necesario la finalización, acabamos perdiendo el mismo tiempo de tratamiento que un aparato convencional. También tenemos los tipos de ligación. Si tú estás trabajando con brackets, tú puedes pensar que al inicio del tratamiento puedes utilizar ligaduras metálicas individuales. Eso acaba también disminuyendo la fricción y dejando más rápida la etapa, la fase de alienación y nivelación. Así como los procedimientos específicos para acelerar la movimentación dentaria, que yo también tengo que mencionar, algunas personas consiguen tener acceso, que sería el láser. Entonces la aplicación del láser acaba mejorando el metabolismo del turnover óseo y ahí se consigue hacer activaciones más próximas, más prontas, que las 4 semanas que estamos acostumbrados. Y los procedimentos cirúrgicos como as corticotomias, que são já procedimentos cirúrgicos para induzir o aumento desse metabolismo cirurgicamente. Ok?
Pero básicamente, mis amores, yo espero que ustedes ya tengan comprendido con clareza. Dejen en los comentarios, por favor, si ustedes comprenderam qué son los pacientes estágio A, qué son los pacientes estágio B y qué son los pacientes estágio C. Espero que esta información tenha sido útil en la hora de valorar sus tratamientos o entonces en la hora de informar a los pacientes quanto tempo será de tratamento de ortodôncia. Aproveite para compartilhar este vídeo com algum amigo ortodoncista ou algum amigo que quer estudar ortodôncia ou alguém que está iniciando os estudos em la ortodôncia, porque estou seguro que será útil e quanto mais pessoas acessem este conteúdo, eu me quedo mais feliz que estou fazendo aí meu papel, ok? Um grande abraço, um beijo. Quédate con Dios y hasta el próximo video. Nos vemos.